E aí, galera, como estamos? Tudo bem? Voltamos. Parei com vocês aí a última aula, se estiverem lembrados, estamos vendo sal, né? E estávamos vendo a nomenclatura de sal. Dentro da nomenclatura, né, nós vimos aquele lindo, né, macetinho, que para ácido é uma coisa, né, para ânion muda só a terminação, né? Todo ácido que tem 4 oxigênios leva a terminação ico. Sempre? Não. Cloro, bromio, iodo, manganês, perico. BCN tem 4? Jamais. BCN tem no máximo 3, se tiver 3 é ico. Repetindo. Agora muda para o ânion. Todo ânion que tem 4 oxigênios leva a terminação, o bico é do pato. Ato. Sempre? Não. Cloro, bromio, iodo, manganês é per-ato. BCN tem 4? Jamais. BCN tem no máximo 3, se tiver 3 é ato. E aí nós vimos, ó. Todo ânion que tiver 4 oxigênios é ato. Então tu vai pegando, ó, todos eles têm 4 oxigênios, ó. Menos cloro, bromio, iodo, manganês, se tiver 4 é perato. BCN nunca tem 4, no máximo 3. Então vem, ó, sulfato, fosfato, cromato, silicato, arsenato, antimonato. Aí tem que descobrir a carga. Como é que eu descubro a carga? Aí eu faço 8 menos a família. Perclorato, cloro, bromio, iodo, manganês é perato. Perclorato, perbromato, periodato, permanganato. E BCN não tem 4. Máximo 3, se tiver 3 é ato. Borato, carbonato, nitrato. Uso o número 8, menos a família. Família 6, dá menos 2. Família 5, menos 3. Família 6B, menos 2, família 4A, menos 4, família 5, menos 3, família 5, menos 3, todos são na família 7, todos são menos 1. Família 3A, só que aqui é o número 6, né? BCN é 6, 6 menos 3, 3. 6 menos 2, desculpe, errei, 6 menos 4, 2. 6 menos 5, 5A, 1. Pronto. E aí nós vimos, né, esses exemplos da aula. Não tem oxigênio, é eto, sulfeto de sódio. Se tivesse 4 seria ato, com 3 é ito, sulfito de cálcio. Cloro com 4 oxigênios, perato, com 3 oxigênios, ato com 2 oxigênios, ito com 1 oxigênio, hipoito, hipoclorito de magnésio. BCN com 3 é ato. Então vem nitrato de ferro, só que aí é nitrato de ferro. Vem, Morica, vem no colinho. Nitrato de ferro 2, porque o ferro tem inox variável, ou ferroso. Esse é o fosfato. Então esse é o fosfato de amônio, todo 4 é ato. Todo 4 é ato, então o 3 é ito, arsenito de níquel. Lembra-se, usa o macete, 8 menos a família 5 dá menos 3. Arsenito de níquel 3, porque se o arsenito é menos 3, o níquel é mais 3, ou niquélico. Bromo com 4, perato, perbromato de cobre 2, e não tem oxigênio. Isso aqui tudo nós tínhamos visto na última aula, né? Então passei um pouquinho mais rápido aí. Tudo bem? Agora, pessoal, vem aqueles ácidos especiais, né? Que nós já vimos nomenclatura, mas estamos repetindo para fixar bem, tá? Então, ó, sais ácidos. BCN com 3 é ato. Então, ó, carbonato ácido de sódio. Ou hidrogênio carbonato de sódio. Lembra que nós tínhamos visto isso quando vimos as reações lá. Esse cara tinha 2 hidrogênios, perdeu 1, então usa-se o prefixo bi. Então, a bicarbonato de sódio. Todo 4 é ato. Então, fosfato, aí olha lá, diácido, porque estão 2H de potássio. Tudo bem? Ou dihidrogênio fosfato de potássio. Que também é bifosfato, porque tinha tu tirou um H dos 3 que tinha. Vem os sais básicos. Ó. Os sais básicos tem que dizer o OH. Então, ó, não tem oxigênio, é eto. Cloreto básico de magnésio. Tudo bem? Ou hidroxicloreto de magnésio. É muito fácil, tio. Bem fácil. Depois
Tu vê aquele esquema todo que nós vimos, começa a ficar fácil. Não tem oxigênio de novo. Eto, brometo, de básico, de alumínio. Ou de hidróxido, brometo, de alumínio. Eu te prometo. Depois vem as características dos sais. Gente, eu estou emocionado de ter que contar isso para vocês. Mas uma das características é sabor. Qual é o sabor dos sais? Os sais são salgados. Meu Deus, que informação fantástica. Então, todo sal é salgado, o que não quer dizer que eu sinta, né, o sabor desse sal. Às vezes tu não sente que ele é salgado. Por quê? Porque às vezes ele não é solúvel em água. Para você sentir que ele é salgado, ele tem que dissolver nas suas papilas gustativas, na sua saliva, para que as papilas gustativas consigam identificar o gosto. Então, mármore, por exemplo, é um sal, é salgado, carbonato de cálcio. Agora fica lambendo o mármore para ver se tu sente que é salgado. Não sente. Porque não dissolve na língua, não dissolve na saliva, aí você não vai sentir. E aí não esqueça que os compostos, os sais, né, são compostos iônicos, então eles têm as mesmas características dos compostos iônicos. Altos pontos de ebulição, são todos sólidos nas condições ambientes, né, cristalinos, não conduzem eletricidade no estado sólido, mas conduzem no estado líquido e no estado aquoso. Tem sabor salgado, alguns têm sabor amargo também, né? Então essas são as principais características, que são as mesmas características, como eu falei, dos compostos iônicos. Aí vem os tipos de sais. Então, dentro daquilo que nós vimos, existem sais neutros ou comuns, que é aquele que tem um cátion e um ânion. Os sais ácidos, ou mais corretamente chamado hidrogênio sal, que são os que têm H. Os sais básicos, que são aqueles que têm OH. E os sais duplos que nós vamos ver aí, né, o que são. Então, esses são os três primeiros tipos, né, principais aí. Então, esses são os comuns. E aí temos ainda o sal hidratado, são aqueles que têm água, e os que não têm água são anidros. Né? Então, o sal hidratado é aquele que tem água na sua estrutura, chamado água de hidratação. Então, se for dar nome a um sal desses, o nome dele é sulfato de cálcio. Aí, ó, quantas águas tem? Duas, ó. Então, sulfato de cálcio dihidratado. Esse carinha, sulfato de cobre 2, porque lembre-se que o cobre tem inox variável, pentahidratado. Tudo bem? Esse, vejam, é um sal que tem 2 cátions e um ânion. Então, PO4, fosfato. Então, fosfato de amônio e magnésio hexahidratado. Tudo bem? Então, quando tiver água na fórmula do sal, tem que dar o nome da água. Então, esses são chamados sais hidratados. Então, se tiver água, é hidratado. Se não tiver, é chamado sal anidro. Tá? Outro tipo de sal são chamados sais duplos ou mistos. São aqueles que têm 2 cátions e um ânion, ou 2 ânions e um cátion, obtido numa reação de neutralização, onde você usa 2 bases e um ácido, ou 2 ácidos e uma base. Tudo bem? Então veja aí, ó, você tem um sal que tem 2 cátions. Ó. Então tu vai dar nome, tem que dar nome de quem daí. Desceu. Sulfato de sódio e potássio. Então tem que aparecer o nome dos dois, ó. Tudo bem? Então, apareceu meu amuletozinho aqui. Depois nós temos aqui, ó, um outro sal, ó, que tem agora, né, também 2 cátions, ó, PO4. Fosfato. Então, ó, fosfato, só que agora cuidado, ó. Ele poderia ter 2 lítios e um sódio, ou 2 sódios e um lítio, então, como está aqui. Então, tem que constar isso. Então, fosfato de disódio e lítio. Tudo bem? Entendeu, Tatai? Dá oi lá pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, meu pessoal. Oi, tô aqui com o meu vovôzinho. Depois, ó, nós temos, ó, um sal que tem agora 2 ânions, ó. Não tem oxigênio. Eto. Tem oxigênio. BCN com 3 é ato. Então, nitrato, cloreto de magnésio. Nitrato, cloreto de magnésio. Tudo bem? Então tá aí o nome do cara.
Aí vem classificação dos sais em oxissais e sais haloides. Oxissais são os sais que têm oxigênio e os haloides são os que não têm oxigênio. Por favor, né, pessoal? Não precisa muita explicação em relação a isso. Então, esses são chamados de oxissais, também chamados sais oxigenados. E esses são sais haloides, sais que não têm oxigênio. Cuidado de dizer que sal haloide é o que tem halogênio, não é isso, tá? Sal haloide é o que não tem oxigênio, tá bom? Depois vem solubilidade, ó, pessoal. Solubilidade já é uma partezinha mais chatinha, se nós formos ver, né? Como é que eu vou decorar isso aí, tia louco? Bem alto, Sassi, bem alto, Sassi. Aqui tem uma musiquinha pra gente decorar, ó. Quem são os sais solúveis? Vamos cantar? Alcalinos e amônios são solúveis. Os nitratos e acetatos também são, meu Deus, Pavarotti dos Pampas. Os cloretos, brometos, iodetos e os sulfatos apresentam exceção. Então, ó, todos os cloretos, brometos e iodetos são solúveis, menos a GHGPB. A GHGPB. Todos os sulfatos são solúveis, menos casou-se com o senhor Bartolomeu Pobre. Tudo bem? Alcalinos e amônios são solúveis. Os nitratos são. Os cloretos, brometos e iodetos e os sulfatos apresentam exceção. Aí um ritmo mais assim, rock pauleira. Exceções a GHGBB e casou-se com o senhor Bartolomeu Pobre. Alcalinos e amônios são solúveis. Os nitratos e acetatos também são cantatar. Os cloretos, brometos e iodetos e os sulfatos apresentam exceção. Com exceção, a GHGPB casou-se com o senhor Bartolomeu Pobre. Tudo bem? Ou pode fazer um ritmo, sei lá, uma poesia gaudéria. Alcalinos e amônios são solúveis. Os nitratos e acetatos também são. Os cloretos, brometos e iodetos e os sulfatos apresentam exceção. Muito obrigado, tenho dito, mas em tom de discurso. Com exceção, a GHGPB casou-se com o senhor Bartolomeu Pobre. Tudo bem? Entenderam? Então, ó, quem são os sais solúveis? São solúveis todo sal de metal alcalino mais amônio. Alcalinos e amônios são solúveis. São solúveis todos os sais que tiver nitrato e acetato. Os nitratos e acetatos também são. São solúveis todos os cloretos, brometos e iodetos. Os cloretos, brometos e iodetos. E também são solúveis todos os sulfatos. Porém, esses têm exceção. Todos os cloretos, brometos e iodetos são solúveis, com exceção a G, HG e PB. Todos os sulfatos são solúveis, com exceção, casou-se com o senhor Bartolomeu Pobre. Então, você sabe a regra de solubilidade do sal. Então, quando dizia a regra lá, regra geral são solúveis em água? Sim, mas nem todos. Então, tem que seguir esse esqueminha aqui. Depois, continuando a classificação, então, resumindo a ópera, quanto à presença de oxigênio, como nós já vimos, eles podem ser oxissais e haloides. Não tem oxigênio e não tem. Quanto ao número de elementos, podem ser binários, ternários e quaternários. Aí, pelo amor de Deus, né, gente, todos somos alfabetizados. Binários, 2 elementos, ternários são 3, quaternários são 4. Né? Quanto à presença de água, pode ser hidratados, tem água, anidros, não hidros, sem água. Né? E pode ser neutro ou normal, ácido ou hidrogênio sal, básico, hidroxal, duplo misto. Então, com relação à natureza do cátion e ânion. Então, você tem aí, normal ou neutro, tem um cátion e um ânion. Ácido ou hidrogênio sal tem H. Básico ou hidroxal tem OH. E duplo misto, 2 cátions e um ânion, ou 2 ânions e um cátion. Com isso, então, aí temos alguns sais importantes para nós fecharmos o esqueminha aí. Bicarbonato sódico, conhecido como sal de frutas, sal de frutas, eno, sonresal, alcacetes,
Esses comprimidos efervescentes aí que são antiácidos, todos são à base de bicarbonato de sódio. Também bicarbonato de sódio é usado como fermento em pó químico. Esse fermento, o famoso Royal, o mais conhecido é o Royal. O Royal é marca, né? Nem Bombril, Maisena, são marcas. Mas o Royal é bicarbonato de sódio, tá? Carbonato de cálcio, o famoso CaCO3, né? Mármore, calcário, isso aqui que forma estalactites, estalagmites, conchas, né? Carapaças de crustáceos, de moluscos e etc. Os corais, a maioria deles são formados a partir do carbonato de cálcio. Depois o nitrato de sódio, conhecido como salitre do Chile, um fertilizante utilizado na lavoura, né, para fixação do nitrogênio. Então, esse é o famoso salitre, ou salnitro chamam também, né? Utilizado também na fabricação de explosivos, nitroglicerina, nitrotolueno, trinitrotolueno, TNT, dinamite, né? Obtém-se a partir do nitrato de sódio. Pólvora, que é uma mistura de carvão, enxofre e nitrato de sódio, tá? Ou nitrato de sódio ou potássio, interessa o nitrato aí. E também utilizado em embutidos de carne. Para que era utilizado nos embutidos de carne? Para manter a cor vermelha da carne. Então faz um embutido lá, um salame, com presunto, alguma coisa assim. Essa substância mantém a cor vermelha da carne. Cloreto de amônio, o famoso sal amoníaco. De repente você tem em casa, pergunta para sua avó ou sua mãe, se fizer bolo em casa, normalmente se faz bolo com sal amoníaco. Né? Ou bolo, ou então coisas mais assim secas, tipo bolachas, biscoitos, aí usa sal amoníaco. Depois nós temos carbonato de sódio, também conhecido como soda ou barrilha, usado no tratamento de águas de piscinas, especialmente para manter o pH da piscina constante. Né? E também é um dos componentes do vidro. O vidro é uma mistura de areia e carbonato de sódio, basicamente. Tá? Tem outros componentes, mas principalmente areia e carbonato de sódio. Então, alguns sais importantes aí. E depois nós temos os exercícios lá do módulo 29, para vocês acompanharem aí. Então vejam aí, considere as afirmações a seguir e assinale o correto. O ácido clorídrico, composto inorgânico de forma HCl, tem ligações covalentes. Sim, né? H com Cl, ligação covalente. Comparativamente, átomos de oxigênio são mais eletronegativos do que átomos de cloro. Sim, fui ontem no Clube Brasil, lembra? O zinco sulfeto e o zinco sódio podem resultar em meio aquoso da dissociação iônica do sulfeto de sódio. Sim, sulfeto de sódio em água vai gerar íon sulfeto e íon sódio. O sulfato de sódio tem essa fórmula, olha lá, sulfato, todo ânion que tem 4 oxigênios leva a terminação átomo. Então, sulfato é SO4. Aqui números do macete, 8, família de enxofre 6. 8 menos 6 é menos 2. Como o Na mais 1, verdade. Cuida para ver se o número de sódio está equivalente ao que deve ser, tá, pessoal? Porque de repente bota aí um Na3SO4. Tá certo, o ânion é sulfato, mas está errado a quantidade de cátions que você está usando. Então você tem que ter sempre, lembre-se, carga total positiva e negativa tem que ser igual a 0. Né? Então, Então sempre lembrando que a carga total positiva e negativa tem que ser igual a 0. Então sempre cuidar para ver se a carga do cátion está equivalente à carga do ânion. Tudo bem? Seguindo aí, Vale suspende projeto de potássio Rio Colorado da Argentina. Projeto voltado para o mercado de fertilizantes e tal. A notícia apresentada trata de um projeto de mineração de potássio. Sobre esse elemento assinale. É um metal? Sim, metal alcalino. Soluções alcalinas de seus aletos costumam ser levemente alcalinas. Soluções salinas de seus aletos costumam ser alcalinas. O que é a solução salina de seus aletos? KI, KCl, KCl, KBr, KF? Não. Né? Por que não? Porque ele veio de uma base forte, o HCl, o HBr, o HI, o HF são considerados ácidos fortes. Embora o HF seja moderado, mas os outros são fortes. Então é um meio neutro, né? Não é alcalino. Na mineração ele é extraído como substância simples de
Águas de lagos e rios. Gente, não existe metal na natureza na sua forma simples. A não ser a não ser os gases, desculpe, a não ser os metais nobres, tipo ouro, prata, platina, né? Alguma coisa de cobre. Fora isso, não existe metal na natureza na sua forma simples. Não existe ferro na natureza. Existe um minério de ferro. Não existe manganês na natureza, existe minério de manganês. Então sempre cuida, esses metais existem na natureza, não como substâncias simples, com exceção dos metais nobres. Tá? Metais nobres existe ouro, substâncias simples. Sua principal aplicação é em fertilizantes, em que ele é o terceiro macronutriente da sigla NPK. Sim, nitrogênio, fósforo, potássio. Os adubos são na base de NPK. Tá? Então, verdade. Alguns sais inorgânicos são utilizados na medicina, no tratamento de doenças. São exemplos disso. Bicarbonato de sódio. Então, lembra lá, bicarbonato de sódio. Esse prefixo bi é indicativo da presença de um H. Então, bicarbonato de sódio é o NaHCO3. O carbonato de sódio é o Na2CO3. O carbonato de amônio. Carbonato é o CO3. Aí aquilo que eu falei para vocês, tem que cuidar quantos cátions vão se associar a esse ânion. Para isso, usa o macete. Que número usa o macete? BCN é 6. Então aqui tu vai usar o número 6. Família do carbono, 4. 6 menos 4 é 2. Então o carbonato é menos 2. O amônio é mais 1. Então tu precisa de 2 amônio para neutralizar um carbonato. Então o carbonato de amônio é esse aqui. Depois, permanganato de potássio. Olha lá o permanganato, perclorato, periodato, perbromato. São os únicos que levam o prefixo per. Então, cloro, bromo, iodo, manganês com 4 oxigênios são perato. E a carga é menos 1. Todos eles são menos 1. Lembra que o manganês é uma exceção. O manganato também é MnO4 menos 2. E o permanganato é MnO4 menos 1. Ele é uma exceção para esse macete. Nitrato é BCN. BCN com 3 é ato. Nitrato é NO3. De novo, uso o macete, eu uso o número 6, família do nitrogênio 5A. 6 menos 5 é menos 1. Aí o nitrato é menos 1. E o K é mais 1. Então, K é NO3. Então, resposta. Letra B aí de bonito. B de é o mesmo. Obrigado. Esse cara é o nitrato de cálcio. Gente, tem BCN com 3 é ato, BCN com 2 é ito. Esse é o nitrito de cálcio. Esse é o sulfato de cobre 1. Bueno, se tu tem um macete, gente, meu Deus, isso aqui fica ridículo. Sem um macete, meus pêsames. Olha lá, desculpa, esquece, todo ano. Usa o macete, que número usa 8, família do enxofre, 6, 8 menos 6, menos 2. Se o sulfato é menos 2, o cobre é 2 e não é 1. Fosfato de potássio, correto, fosfato, usa o número 8, família do fósforo 5A, 8 menos 5, 3, então ele é menos 3, eu preciso de 3 potássios para neutralizar o fosfato, verdade. NaBr é o brometo de sódio, certo, brometo, eto, não tem oxigênio, família 7A menos 1, Na mais 1. Esse é o sulfato de ferro 2, lembre-se que o sulfato é menos 2. Se o sulfato é menos 2, o ferro 2 seria mais 2, né? Então, sulfato de ferro 2 é FeSO4. Da forma como está aqui, lembre-se, esse 3 vai para lá, esse 2 vem para cá, seria sulfato de ferro 3. Então, tá errado. Senão é o sulfato de ferro 2. Uma outra questãozinha, falando aqui dos sais utilizados nos embutidos de carne, um deles eu já comentei com vocês, né? Que é o nitrato de potássio, nitrato de sódio. Analisa as informações. Uma das maiores preocupações do ser humano é relativa à alimentação. As pessoas desejam alimentos não apenas saborosos, como também saudáveis e seguros. Nesse sentido, conservantes alimentícios desempenham um importante papel. Nitritos e nitratos, por exemplo, são usados em produtos cárneos para impedir a proliferação de bactérias como Clostridium botulinum, causador de intoxicações alimentares perigosíssimas.
Presunto, salames e linguiças são típicos produtos cárneos conservados com auxílio de nitritos e nitratos. Os nitritos e nitratos conferem a esses produtos uma cor vermelha ou rosada intensa que não desaparece mediante aquecimento. Então tu assa uma linguicinha lá, ela continua vermelha. Para quem não tem muita experiência na coisa, o cara diz, mas ela ficou crua? Não ficou crua, é que o nitrato e o nitrito mantém vermelho. Às vezes acontece, tu compra lá uma carne temperada, até esses dias aí aconteceu um fato na família, que o meu cunhado lá comprou uma carne de porco temperada e foi assar, e quando assou, terminou de assar, ela continuou vermelha. Aí eu disse, eu não vou comer carne de porco crua, não se deve, aliás, comer carne de porco crua. Porque a carne de porco tem aquele verme que se aloja no cérebro, então não é aconselhável que você coma, especialmente carne de porco, E não é que estava crua, na verdade, se você usa o nitrato e o nitrito, eles usam isso quando temperam essas carnes, Aí você assa a carne e ela continua vermelha, dá a impressão que ela não está assada, e na verdade ela está assada. Só que ela mantém a cor vermelha, E se não tiver o nitrato e o nitrito, tu assa, ela fica marrom, ela deixa de ficar vermelha, Então, em relação aos nitritos e nitratos, nitrato de sódio e nitrito de sódio são elementos químicos? Não são elementos químicos. Nitrato de sódio e nitrito de sódio são constituídos pelos mesmos elementos. São a NaNO3 e NaNO2. Os elementos são os mesmos, o que muda é o número de átomos. Um tem 3 oxigênios e o outro tem 2 oxigênios, que são esses dois ânions aqui, Nitrito, nitrato. Aí de sódio, bota o sódio junto. Aí você tem esses carinhas aí. Tudo bem? Depois está falando aqui numa questão de alguns sais, falando hipoclorito de sódio, clorito de sódio, clorato de sódio. Ele quer saber as formas. Bom, cloreto de sódio, pelo amor de Deus, Então ele já elimina a letra D aí. Agora o hipoclorito, então lembra, cloro com 4 oxigênios, perclorato, cloro com 3 oxigênios, clorato, cloro com 2 oxigênios, clorito, cloro com 1 oxigênio, hipoclorito. Então o hipoclorito é aquele que tem 1 oxigênio. Tudo bem? Como esse eu já eliminei, então eu estou com a letra A e a letra C ainda. O outro é o clorato, cloro com 4, perato, cloro com 3, ato. Então o clorato, NaClO3. Pronto. Tchê, louco, que loucura, de fácil, calegaro. Os compostos 1 e 3 são sais. 1 e 3 são cátion, ânion, sal, carbonato de magnésio, nitrato de sódio. 2 é uma base de arrênio? Sim, tem OH, ligado a cátion. Ocorrendo reação entre 2 e 4, ela é uma reação de neutralização. 2 reage com 4, um ácido com uma base, sim, reação de neutralização. Os ânions que formam os compostos 1 e 4 são monovalentes? Não. Nem 1 nem o 4. Ambos são bivalentes, carga menos 2. O composto 4 é um óxido? Não. Nós dizemos que o composto 4 é um ácido, não um óxido. Então, incorreto. Embora as picadas de vespas e de formigas provoquem dor e lesão, na picada da vespa é injetada uma substância básica, enquanto na picada de formiga é uma substância ácida, o ácido fórmico vem de formiga. Para amenizar o edema provocado por essas picadas e neutralizar o veneno, pode-se colocar no local picado por cada um dos insetos uma gase umedecida com o quê? Então, picada de vespa é básica, então tem que colocar alguma coisa que seja ácido. Salmoura é água e sal, não é. Vinagre é, suco de laranja é. Bicarbonato de sódio é básico, porque vem de uma base forte e de um ácido fraco. E leite de magnésio é básico, então pode ser B ou C. Aí, para amenizar o veneno da formiga, que é ácido, usar uma base. Amoníaco? Pode ser. Salmoura? Não pode ser. Salmoura é neutra, água e sal. Então, a resposta é a letra B. Vinagre é ácido, neutraliza o veneno da vespa, que é básico. E o amoníaco, hidróxido de amônio, é básico, neutraliza o ácido da formiga lá. Tudo bem? Aqui ele quer saber qual é a fórmula que está correta. Basta você saber as cargas, pessoal? CaNO3, 2. Não, qual é que está incorreto? Essa está certa. Cálcio é 2, NO3 menos 1. Ele deu as cargas, ficou muito fácil,
A incorreta é essa, alumínio é mais 3, fosfato é menos 3, a proporção é 1 para 1, não 1 para 3, né? Então tá falso. O hidróxido de estanho 4 é um óxido? Não, ele é um hidróxido. O ácido fosforoso é um ácido de arrênios que possui 2 hidrogênios ionizados. Gente, lembra lá, ácido fosforoso, fosfórico. Que número usa o macete? 8. Família do fósforo, 5. 8 menos 5, 3. 8 dividido por 2 dá 4. Então, o fosfórico é H3PO4. O fosforoso é H3PO3. E ele é uma exceção. Ele tem 2 hidrogênios ionizados. Cuida lá. A molécula de amônia pode ser classificada como uma base, pois em água forma hidróxido de amônio. Verdade. Amônia em água forma hidróxido de amônio. O hidrogênio carbonato de cálcio é esse? Não. E por que não? Porque o hidrogênio carbonato é menos 1. Ou penso, o carbonato é menos 2, o H mais 1, Ca mais 2, então as cargas não estão certas. E o nóxido do cromo é mais 6? É mais 6. Tá? Então, nesse caso, está correto aí. Ok, gente? Temos outras questões aí, pessoal, né, que você pode fazer, uma questão da UFSC e tal, né? Tem uma outra questão da UDESC, que estão aí resolvidas, e aí, para fechar, você complementa lá, né, fazendo as questões que faltam, pessoal do terceiro ano extensivo noturno. Falta 2 ou 3 só dessas questões aqui, as outras já tinham sido assinaladas, e o extensivo, todo módulo 29. Né? Além disso, eu vou colocar, né, nos estudos referente a essas aulas, vamos colocar lá mais alguns exercícios. Tá bom? Valeu, abraço, beijo, até a próxima.